Bom, boa noite, pessoal, alunos da professora Cindeli, meus queridos alunos também. É com muita alegria que a gente está, né, nesse momento aqui, nos encontrando para trocar reflexões. Tenho certeza de que ricas reflexões vão ser provocadas pelo professor Marco Antônio Pedro Vieira, que é assistente social do INSS, mestre em serviço social, membro do grupo de pesquisa Josué de Castro, que também está vinculado à PUC através da CCBS. Marco meus imensos agradecimentos e com o desejo de que a turma saiba aproveitar a sua dedicação ao tema, a sua rica experiência em ser um estudioso da área e ser um profissional que atende ao público, né, nessa área. A gente vai então ter o prazer de ouvi-lo falando dessa, né, o serviço social na dimensão teoria prática, na garantia de direitos, a previdência social em destaque, lembrando do grande desafio que é, historicamente, consolidar essa visão de seguridade social na garantia de direitos e o desafio que está posto para o serviço social nisso tudo. Então, vamos conversar a respeito com a palavra, professor Marco Antônio. Bom, queridas, queridos, né? Primeiramente, boa noite. Gostaria imensamente de agradecer o convite da professora Heloísa para estar aqui dialogando com vocês sobre essa relação entre serviço social, seguridade social, a partir da experiência profissional no campo previdenciário. Dar boa noite também a Cindeli, né? Tem um tempo que a gente não se vê, né, Cindeli? Mas é sempre bom estar com esse grupo, Verdade. né? E E eu venho aqui, né, a convite da professora Heloísa, na verdade, longe de querer esgotar com vocês a discussão proposta pelo tema, e eu até montei uma apresentação aqui para a gente ficar, para fazer algo bem mais didático, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Longe de querer esgotar esse assunto, e a gente não vai esgotar, certamente, a gente vai aqui fazer algumas reflexões importantes, né, para entender a história da Previdência, sua relação entre seguro e seguridade social e e o papel do serviço social nessa relação, em que momento o serviço social ele assume esse compromisso com a defesa da Seguridade Social de forma ampliada, que é até um tema que está sendo muito debatido pelo conjunto CFS-CRES, né, de reafirmar o posicionamento do serviço social na defesa da Seguridade, porque a gente entende que a defesa da Seguridade Social e que a defesa da política de previdência numa lógica da seguridade social é também a defesa do exercício profissional. E a teoria, né, e a metodologia, a teoria prática do exercício profissional passa não somente pelo domínio técnico, pelo domínio acadêmico, mas, sobretudo, pela apropriação política desses aspectos que envolvem a seguridade e, sobretudo, os ataques que a seguridade vem sofrendo nas últimas décadas, né? Em especial nesse momento, nesse período histórico, em que a gente consegue, do ponto de vista eleitoral e das urnas, dar uma aplacada na perspectiva fascista, porque a gente para analisar, a partir do momento em que o neoliberalismo ele passa a ser uma alternativa para gerir não só o Estado brasileiro, mas as relações do Estado com a sociedade, o discurso neoliberal ele vem carregado de todo o preceito, ou pelo menos um verniz democrático, um verniz, né, de processo civilizatório. E na lógica capitalista, esse discurso ele pode mudar conforme a perspectiva que está vigente.
Então, hoje a gente está aí sob a égide de um discurso fascista, de práticas fascistas, e o neoliberalismo ele assume esse viés e hoje de forma nada, de forma bem descarada, né? Sejamos bem objetivos. Então, como pensar também a seguridade diante desse aspecto, desse momento histórico, como fazer essa defesa e como se colocar diante dessa situação enquanto assistente social, com um projeto que visa um projeto de superação da lógica capitalista, né? Qual é a contribuição que o serviço social é, pode dar nesse sentido? Deixa eu aqui compartilhar essa apresentação com vocês. Ah, acho que é aqui. Deixa eu só um momento jogar isso aqui pro lado. Vou botar a tela cheia, modo tela cheia, e fica melhor para todo mundo visualizar. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu jogar isso aqui para cima, fica melhor. Bom, eu aqui nesse momento converso com vocês, né? O tema que foi a proposta da professora Heloísa é o serviço social na dimensão teórico-prática na garantia de direitos. A Previdência Social em destaque, né? E aí eu coloco aqui a logo do departamento para dar destaque, né, dessa participação nossa na atividade aqui do curso de Serviço Social da PUC Rio de Janeiro. E na chamada também a professora Heloísa. Heloísa tem essa capacidade de aguçar a curiosidade, né? Então, a Heloísa bota aqui, sempre é tempo de refletir sobre seguridade social, grande conquista do povo brasileiro que desafia os assistentes sociais no seu compromisso ético-político para garantir de direitos. Saúde, assistência e aqui a Previdência Social está em destaque. Então, vamos conversar a respeito. Bom, falar de serviço social e previdência, né, é trazer aqui alguns tópicos aqui que eu quero debater com vocês, que são importantes, né? Fazer esse breve histórico aí da Previdência Social no Brasil. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês terem essa perspectiva de como que surge a Previdência Social no Brasil, conceituando a seguridade, desafios atuais, né, não só no campo da seguridade, mas, sobretudo, no exercício profissional de assistentes sociais no âmbito da seguridade social, e aqui com foco na previdência social, falar um pouco dos impactos que isso vem causando no trabalho de assistentes sociais, os desafios que temos enfrentado no campo previdenciário, mais especificamente na previdência pública, e aí falar um pouco da nossa experiência no INSS e das perspectivas futuras que a gente, né, que a gente tem aí de perspectiva para tentar romper com com esse legado, né, do neoliberalismo no Brasil e falar um pouco do relato de experiência a partir do debate que a gente vai ter aqui com vocês. Heloísa, eu tenho quanto tempo para falar? Heloísa, seu microfone tá fechado. 25 minutos. Ok, então vamos lá. Tentar ser breve aqui. Previdência Social no Brasil, gente, 2024 vem sendo marcado aí pelos mais de 100 anos da Previdência Social no Brasil. Nós temos aí 88 anos de serviço social no Brasil, 80 anos de serviço social na Previdência Social, e estamos completando neste ano 30 anos da matriz teórico-metodológica, né, do serviço social na Previdência Social. Né? E aí eu trago aqui para vocês esses históricos, porque é nesse caminhar que a gente vai ver aí a
a dualidade ou a falsa dualidade que existe entre seguro social e seguridade social. Bom, falar de previdência social remete, na verdade, não ao seu marco, que é o marco legal, que é a Lei Eloy Chaves de 1923. Ano passado, a Previdência completou no Brasil 100 anos de existência, mas porque a classe trabalhadora ela já vinha provocando o Estado a cumprir esse papel, porque na segunda metade do século XIX, no Brasil, a gente já tinha ali as caixas mutuárias de determinadas categorias profissionais que, que se organizava, né, se organizavam essas categorias para poder garantir algum auxílio em termos de de prevenção a acidente de trabalho, ou se esse trabalhador tivesse alguma sequela em função do trabalho, ele ter uma renda para garantir o sustento, o seu sustento e o sustento de suas famílias. O que levou o Estado brasileiro lá em 1919, por conta das greves, porque no início do século XX o Brasil já estava conhecendo o que era sindicalismo, a influência, né, da vinda dos espanhóis, dos italianos, que trouxeram para o Brasil essa experiência sindical, né? E aí obrigou o Estado, em 1919, a criar uma lei que estabelecia aí uma indenização que seria um auxílio acidente para os trabalhadores brasileiros, sobretudo da indústria que estava ali dando seus primeiros passos nos grandes centros. E em 1923 a gente tem a Lei Eloy Chaves. E aí a gente tem aí as caixas de aposentadorias e pensões, que depois são transformadas em institutos nos anos 30 na era Vargas, que ao transformar essas caixas privadas em institutos públicos, faz com que o Estado assuma de fato ali um compromisso com a política previdenciária, ainda voltada somente para os trabalhadores urbanos e que estão ligados à área industrial. Então, isso quer dizer que trabalhadores autônomos e trabalhadores rurais não estão incluídos nessa lógica. E aí eu dou um salto para os anos 40, porque é a partir de 44 que o serviço social é, é demandado a atuar no campo previdenciário, mas muito mais com o papel de realizar o controle dessa classe trabalhadora que está organizada e que está reivindicando do Estado melhorias de condições de trabalho, melhorias de condições de vida. E aí a gente dá um salto aí para os anos 60, que ali em 60 a gente tem a LOPS, que é a Lei Orgânica de Previdência Social, mas que ainda não garante ali a entrada de trabalhadores rurais, né, na, na- na- no escopo da política previdenciária. E aí, em 1966, a gente tem a criação, né, do Instituto Nacional de Previdência Social, que é a NPS, que vai juntar todos esses institutos que foram criados no governo Vargas em um só instituto, que é que era o antigo INPS. E aí já está em plena ditadura militar. Contraditoriamente, os trabalhadores urbanos são incluídos na Previdência, mas ainda recebendo valores abaixo do mínimo, né, em termos de benefício, porque não havia uma valorização desse trabalhador. E aí a gente adentra os anos 70, né, com o serviço social já entrando no processo de ruptura com o conservadorismo e estabelecendo aí uma nova perspectiva de trabalho junto à população usuária. E aí, nos anos 80, essa ruptura ela vem junto com o processo de redemocratização, que culmina na Constituição Cidadã, que é a Constituição Federal de 88, e aí, logo depois da Constituição de 88, que parecia que a gente ia, de fato, caminhar para dias melhores, a gente tem o advento neoliberal no Brasil e que leva certamente ao serviço social a se posicionar politicamente, construindo aí a sua matriz teórico-metodológica de atuação, reafirmando valores já expressos no Código de Ética e em todo o projeto ético-político profissional. Ora,
é nesse limiar histórico que a gente tem também, né, essa relação entre seguros e seguridade social. Então, essa relação da previdência entre seguro e seguridade, ela vai estar lá expressa na Constituição, né? Constituição de 88 consolida a seguridade como direito e regulamenta a seguridade social baseada nos artigos de 194 a 204, que é da ordem social expressa lá na Constituição. Mas a lógica do capital tenta, a todo momento, separar o seguro da seguridade, né? Não é à toa, por exemplo, que para justificar a reforma da Previdência, o grande capital, né, aqueles que têm interesse em abocanhar aí os recursos do orçamento da seguridade, o seu financiamento, só falam do seguro social, né? Que, o déficit da Previdência Social. Vocês devem ouvir isso com muita frequência, né? E esse déficit só considera a contribuição de empregados e empregadores, que seria o seguro. Então, vejam, a Previdência Social é a única política dentro e fora da Seguridade Social que tem duas formas de proteção ao trabalhador. Uma delas é o seguro social, que é essa cobertura previdenciária que está incluída na Seguridade. Então, entendam, o seguro social, ela é uma cobertura subsidiária que está dentro da Seguridade. Então, não há oposição entre seguro social e Seguridade Social. Na Seguridade Social, o seguro é uma forma de proteção ao trabalhador, que vai exigir dele uma contrapartida, né? O acesso ao seguro é restrito a quem contribui para o regime de previdência social. Então, para ter acesso a um benefício, você tem que ter contribuição prévia. E isso vai remeter ao Estado o dever de garantir ao cidadão brasileiro trabalho e renda para que ele possa oferir essas contribuições, mas não só ele, também empregadores e no campo da seguridade, né, que é esse guarda-chuva maior que atende, né, que abarca também o seguro social, a gente vai ter aí outras formas de proteção ao trabalhador de uma forma mais ampla. Esse trabalhador não somente do ponto de vista previdenciário, mas da assistência, da saúde e de todo o sistema de proteção social envolvendo educação, acesso à moradia, acesso a saneamento básico. Então, é para isso que é importante a gente estabelecer esses conceitos. Então, a seguridade é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, composto por três pilares, onde a previdência, né, cumpre um papel de proteção social, né, tanto do ponto de vista do seguro quanto da seguridade social. Então, é a política que tem duas formas de proteção ao trabalhador brasileiro. Então, nesse sentido, eu quero dizer a vocês o seguinte, que na concepção de seguridade social, a seguridade social ela vai considerar que todos os riscos são sociais e que demandam a presença do Estado. Porque hoje a gente tem um discurso, né, neoliberal de que eu não preciso do Estado, como se fosse uma grande vergonha depender do Estado. Todo trabalhador, toda a classe trabalhadora depende do Estado, porque se vende uma impressão de que o sucesso vem da não dependência do Estado. E aí, se a gente compra esse discurso, os recursos da Seguridade, sobretudo, acabam indo para a grande burguesia nacional e internacional. Então, ela propõe também, a Seguridade, um pacto por conta de considerar que todos os riscos são sociais, vai propor um pacto social entre todos, né? Com ou sem renda, com ou sem vínculo de trabalho. É proteção social a todos, independente das suas situações. E propõe que todos sejam incluídos mediante financiamento público. Então, é o Estado injetando recursos
para garantir proteção social. Ora, isso vai demandar também uma disputa entre as classes para que isso seja cumprido, né? Não é tão simples assim. A luta de classe está aí para a gente entender como é que esses recursos são disputados, né? Tem aí as emendas PIX, tem aí a orçamento secreto, desvinculação de receita da União, que tenta a todo momento abocanhar recursos do financiamento público da Seguridade. Então, o serviço social entra onde nesse processo, minha gente? Serviço social e Seguridade Social. Como é que fica o papel do serviço social, né? O serviço social, eu boto aqui, que é um marco na no posicionamento. O serviço social sempre posicionou a favor da Seguridade Social na defesa, mas o marco é o Congresso, né? No Congresso não, é o Encontro Nacional Cefes-CRES de 2000, onde é publicada a Carta de Maceió, né? O serviço social reafirma ali a sua defesa da Seguridade Social para dizer que uma Seguridade Social é possível. Uma Seguridade Social com financiamento público é possível. E defender esse legado da Constituição é defender, sobretudo, o serviço social, porque o nosso maior demandante dos nossos trabalhos, apesar da nossa lei de regulamentação dizer que nós somos uma categoria, nós somos trabalhadores autônomos, né? Somos trabalhadores, somos profissionais liberais, mas o nosso maior demandante é o Estado. E se o Estado está numa perspectiva que vai diferente do que está na Constituição, certamente isso nos atinge enquanto trabalhadores e isso precariza o nosso trabalho. Então, esses delegados reunidos nesse encontro apresentavam, representando o conjunto de assistentes sociais brasileiros, afiançam publicamente a importância da luta em defesa da seguridade social pública no país, né? Então, o conjunto Cefes-Cresce faz, sobretudo, aí a defesa do orçamento, dos recursos, e entende que a concepção de seguridade para nossa categoria é um padrão de proteção social de qualidade, com cobertura universal para situações de risco, vulnerabilidade ou danos aos cidadãos brasileiros. Dito isso, isso se reafirma no 50º Encontro Nacional Cefes-Cres, onde o relatório final desse encontro estabelece um eixo de seguridade que tem como tema a defesa da seguridade social ampliada, que vai para além da previdência, da assistência e da saúde, porque se considera essa defesa da seguridade a defesa do serviço social nessas políticas. E foi deliberado intensificar ações em defesa da garantia de orçamento e investimento em políticas públicas, pela revogação da emenda constitucional número 95, né, que era a PEC, que era a emenda responsável aí que era o teto de gastos, né, que impedir investimentos em saúde e educação durante 20 anos, e o novo arcabouço fiscal, que, diante do cenário que se apresenta, foi possível construir, porque apesar de a gente ter destituído um governo sabidamente fascista, que se aproveita da, da democracia, né, do verniz democrático, mas que a gente ainda tem um Congresso, ainda tem um parlamento muito conservador, de extrema direita, e que vai fazer de tudo para tentar minar qualquer conquista, dos trabalhadores. Então, no que diz respeito à Previdência Social, e aí na relação com o serviço social, o serviço social pretende desenvolver ações de defesa da previdência social pública, estatal e de qualidade, com debate coletivo com as assistentes sociais do INSS, dos direitos e serviços previdenciários, que é o serviço social e o serviço de reabilitação profissional, que vai trabalhar diretamente com a questão de saúde do trabalhador, em detrimento da emenda 103, que é a emenda responsável pela atual reforma da Previdência, e do processo de reestruturação do INSS. Vocês devem acompanhar a dificuldade hoje
que é para um trabalhador conseguir um atendimento presencial no INSS. É tudo por plataforma, né? E essa dificuldade de acesso a essas plataformas leva também o orçamento público para as mãos de terceiros, onde intermediários cobram por serviços que constitucionalmente devem ser oferecidos de forma gratuita pelo Estado brasileiro. Então, isso aí compromete o acesso da população usuária em um cenário de exclusão social e digital e impacta nas condições de trabalhadores e de trabalhadoras. Faço aqui um adendo em relação às pessoas com deficiência, porque o INSS também ele administra e operacionaliza o BPC e outras situações ligadas à pessoa com deficiência, como a aposentadoria da pessoa com deficiência a partir da Lei Complementar 142 de 2013, e a gente está acompanhando toda a implementação do novo modelo de avaliação da deficiência, que vai ser um modelo único, que você vai poder utilizar em qualquer instituição, em qualquer espaço socioocupacional, e ele poderá ser utilizado como modelo único para avaliar a deficiência em seus diversos níveis. Então, isso é importante porque a estrutura que o INSS hoje está colocando para assistentes sociais isso vai impactar diretamente no nosso trabalho. Bom, caminhando para o fim, falar um pouco aqui das, dos desafios, só um momento só, dos desafios que estão sendo colocados aí para o serviço social, os desafios atuais. No campo previdenciário, como eu já disse, a reforma da Previdência, expressa pela Emenda Constitucional 103 de 2021, não, de 2019, desculpe, vou fazer aqui uma correção. A reforma trabalhista, que impõe o trabalho intermitente, onde as pessoas vão ganhar por hora trabalhada, cuja renda final não vai ser de um salário mínimo muitas vezes, e a contribuição feita em cima desse valor final, se ele for abaixo de um salário mínimo, a Previdência Social não valida essa contribuição e esse trabalhador ele é obrigado a complementar essa contribuição que não foi validada, ou esperar o próximo mês para juntar essas contribuições para formar uma. Tem casos em que, para ter uma contribuição validada, o trabalhador ele tem que contribuir durante 3 meses. Olha só que absurdo, olha só que precarização do mundo do trabalho. A gente também tem passado aí nesses desafios a oferta de atendimento por meio de canais remotos, né? O aplicativo, o meu INSS é o exemplo, em detrimento do atendimento presencial nas agências, que eram feitos por assistentes sociais através da agenda de socialização de informação individual e coletiva. O boom em escala industrial da instrumentalização e da oferta de serviços feitos por intermediários, né? Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, que têm ganhado rios de dinheiro com a miséria alheia. No campo aí das pessoas com deficiência, a lei 14.176, que retira do serviço social a primazia aí pela avaliação biopsicossocial e coloca essa primazia para a avaliação social biomédica da deficiência para o BPC e para outros serviços. E coloca sobre o serviço social, né, retirando dele o direito e o dever de dar sua opinião na avaliação da deficiência, impondo uma avaliação social média que é feita por um robô no sistema, que substitui, por exemplo, a minha pessoa, né? Temos isso. As pessoas ficam espantadas quando eu falo isso, mas isso existe, gente, tá? A portaria conjunta número 28, que coloca uma série de dificuldades à população no requerimento do BPC porque não consegue fazer o cadastramento biométrico, porque essa portaria não estabeleceu uma, uma carta, não fez uma carta de intenções e nem estabeleceu uma parceria com os órgãos responsáveis por coleta de cadastramento biométrico. Portaria conjunta número 27, que vai definir prazo específico para atualização cadastral dos beneficiários do BPC e que tem gerado uma sobrecarga aos equipamentos da política de assistência social. E a Instrução Normativa 154 de 2023,
que aprovou por unanimidade o empréstimo consignado para os beneficiários do BPC, né, a juros altíssimos, e esse empréstimo tem comprometido demais a renda desses beneficiários, e que, na verdade, poderia ter uma flexibilização maior na legislação previdenciária no que tange à renda, para que não precisasse favorecer o sistema financeiro. E, mais uma vez, aí, os intermediários que cobram, né, valores aviltantes para acesso aos benefícios. Bom, eu coloco aqui para vocês aqui, eu falo numa entrevista ao jornal Praxis, né, que é o principal meio de comunicação da categoria de serviços de assistentes sociais do estado do Rio de Janeiro. Saiu uma edição especial anticapacitista, Praxis 110. Vocês podem entrar lá no site do CRES Rio de Janeiro e baixar essa entrevista nas páginas 12 e 13, onde eu faço uma entrevista explicando todo esse sistema, e a colega Paula de Sá, lá aí do Rio de Janeiro, também trabalha conosco nessa entrevista, páginas 12 e 13. Para finalizar, no que tange ao trabalho do serviço social, que é o que a, a Heloísa me demandou aqui, os impactos causados no trabalho do serviço social, a gente vê aí uma grande fragilização da Seguridade Social enquanto componente do sistema de proteção social, a dificuldade para que o trabalho contribua para o acesso e a manutenção aos benefícios previdenciários por parte da população, que essa política de portas fechadas do INSS acaba fazendo com que os equipamentos da política de assistência social sejam demandados em larga escala, o que tem dificultado bastante o trabalho das assistentes sociais e das equipes técnicas. A incidência de intermediários no requerimento administrativo de diversos benefícios, tanto assistenciais como previdenciários, prestando aí um falso atendimento, mas sempre numa perspectiva de mercado, numa política que é pública, né? Abocanhando aí os recursos e o orçamento da Previdência Social. Na dimensão socioeducativa, o serviço social tem aí dificuldades ao trabalho de socialização de informações individuais e coletivas, né? Porque a gente faz, até então fazia, eu faço com muita dificuldade, né? Isso é um custo muito grande para a minha saúde, e para as relações de trabalho. Mas atendimento na agência individual, atendimento coletivo, em assentamentos, em empresas, para falar de previdência não só no seguro social, mas enquanto componente da Seguridade Social, pesquisa, consultoria à rede, emissão de parecer social, isso tudo hoje está comprometido no âmbito da Previdência Social para o serviço social. Precarização do trabalho das equipes técnicas no âmbito da seguridade, em especial no que tange ao contrato de trabalho, e uma total desqualificação profissional na divisão social do trabalho. Bom, a perspectiva futura é a organização política, tá? Então, eu convido vocês a entrarem lá no site do Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, que tem uma cartilha chamada Sou Assistente Social, e aqui estão minhas bandeiras de luta, né? Então, se atentem a esses tópicos: bandeiras de luta, defesa da profissão, defesa da seguridade social e financiamento. E nas estratégias, deem atenção em defesa da profissão e a dinâmica do funcionamento do conjunto. Por, por quê? Essas situações que orientam o papel dos assistentes sociais para que eles tenham organização política. A gente tem organização teórico-prática, tem organização metodológica, tem organização profissional, mas, sobretudo, é necessária organização política diante de um cenário tão adverso, tá? Então, para finalizar, para a gente ir para o debate, eu deixo aqui a seguinte pergunta para vocês: que lutas enfrentamos hoje? Porque para falar, né, da questão teórico-prática, eu trago elementos para que a gente possa refletir junto, para que a gente possa discutir junto, ao invés de eu trazer aqui para vocês tudo já mastigado e pronto, porque aí ficaria muito fácil, e a vida, gente, é complexa, né?
É só no advento do fascismo que há uma visão muito, digamos, muito simplista para resolver questões tão complexas como essa que eu trouxe aqui para vocês. Então, mais uma vez, agradeço a professora Heloísa pela oportunidade. Eu sei que eu passei os 25 minutos, mas eu estou aqui para a gente poder debater, tá bom? É, eu quero dividir esses agradecimentos à professora Cindeli, sem a qual nós não poderíamos estar fazendo esse momento aqui, e, e, e o fato dela reconhecer, né, também que a importância e envolver os alunos dela também que estão aqui, que foram muito bem-vindos, né? Sindeli, toda a minha gratidão a vocês. Porque A como gente o é que contato foi, agradece. como o contato foi direto com a Heloísa, aí ficou a figura da É, Heloísa. Mas reitero aqui o agradecimento à Sindeli. eu cometi a indelicadeza de não ter estendido logo na abertura a ela, mas eu estava tão angustiada com a situação que eu estava doido para você falar para poder garantir a sua fala e nada cair. Infelizmente, isso aconteceu, então a gente agora relaxou um pouquinho para compartilhar as outras questões e também fazer o reconhecimento, né? É muito bom ver os alunos aqui da Sindeli, é muito bom ver meus alunos aqui. Alguns mandaram justificativas que não estavam conseguindo entrar e outros que saíram antes porque tem outra aula. Mas, de qualquer maneira, uma boa parte das duas turmas está aqui e a gente está conseguindo gravar, felizmente. Eles vão poder também usufruir dessa riqueza de reflexões depois. Eu tinha pedido no decorrer da sua exposição que se alguém tivesse alguma questão a trazer, que eles escrevessem no chat. Eu não sei se Sindeli viu alguma coisa, porque eu não vi pergunta. Você viu? Não, também não É, também não vi. Eu fui acompanhando e não vi. Ai, desculpa, eu não botei a pergunta, porque eu estava esperando o professor acabar Sim. o que ele estava falando do Então pode fazer, Kátia. Marli. faz, Ô, mas pode Marli, fazer. Eu, eu queria saber Aí, Marli. como é que assim, como é que está tão explícito, tão, desculpa a expressão, mas tão escancarado quando o professor fala no sentido das pessoas ganhando milhões, né, com as pessoas, às vezes até na extrema pobreza, os seus direitos de benefício. Por exemplo, como é, doutor, como é que se fala? Doutor aposenta, como quem sabe que é o LOAS, como o doutor. Assim, como é que esse movimento está acontecendo? Temos, porque eles falavam muito na questão da aposentadoria do LOAS. Eu acho que teve, me falaram que a Associação dos Assistentes Sociais teve muito embate sobre isso, e agora ele fala, não é doutor Aposenta, seus direitos, uma coisa assim. Mas o nome dele é doutor Aposenta. Fora disso, eu pergunto assim, como está assim a classe do serviço social de embate a essa situação? Tipo, como o professor vê essa rebeldia, né? Essa crueldade que acontece com as pessoas que às vezes estão na sua extrema pobreza em relação a todos Obrigada, Marli. os Obrigada. Vamos ver benefícios. se tem mais. Nós vamos abrir para mais duas perguntas, pedindo que as pessoas façam de maneira bem objetiva para poder dar tempo do professor responder. Porque se por um acaso o tempo cair, professora, nós não vamos ter como voltar, tá bom? professora, professora, boa noite. Bom, Agradecer ao professor Márcio também. Eu tenho aula agora, já começou, mas o que eu fiquei, agradecer, porque eu ainda estou na dúvida ainda, que ele trouxe aí a questão do trabalho intermitente, não é isso?
eu não sabia quanto é essa arrecadação. Eu queria que ele explicasse um pouquinho mais sobre isso, até para poder repassar para outras pessoas, porque eu sei que tem gente que está trabalhando, né, nesse regime e talvez não conheça essa questão da arrecadação, que vai ter que trabalhar 2 meses para juntar. Vamos fazer o seguinte, Kátia, como é uma informação muito técnica, né, específica, ele faz escrever para mim depois explicando ou dando o link para a gente, e aí a gente entra mais Então nas que tá têm ótimo. relação com a nossa teoria prática. Pode ser, Mar? Então tá ótimo. Alguém tem perguntas? Teve alguém que colocou no chat uma pergunta. Como o serviço social reage às explorações frente aos benefícios? Foi a mesma pessoa que fez É a mesmo? Marli, né? Tá certo. Tá. Acho que você responde essa, Marco, mas eu vou fazer aqui uma provocação à turma, que de fato que nós estamos falando dessa relação teoria-prática. Marco trouxe esse grande, né, esse grande desafio no seu cotidiano. Ele mostrou para a gente o conhecimento, né, quer dizer, então, a importância de termos a apropriação sobre o fazer, né? Então, é a apropriação legal, a apropriação técnica da nossa forma de trabalhar. Ele trouxe e a sua experiência nisso, quer dizer, ele não só nos disse é importante isso, ele mostrou como ele vivencia isso. Então, é muito importante que a gente não dissocie isso tanto das aulas de política social como das aulas nossas no seminário Síntese, né? Porque é justamente o que nós estamos vendo. As diferentes políticas e alguns desafios que são comuns, que é, de fato, fazer valer o direito. E no campo da Seguridade Social, isso fica muito evidente na assistência social e na seguridade, e nem sempre por ser uma área menos do nosso dia a dia, da Previdência. E aí você vem e mostra, né, as agruras, as estratégias que estão sendo usadas pelas representações de classe, e, ao mesmo tempo, a necessidade do serviço social, na saúde, na educação, quando atende uma pessoa por acidente de trabalho, quando atende uma pessoa em relação às suas garantias trabalhistas, alertar para essas ciladas na forma como ele vai lidar com essa papelada e essa burocracia, né, no seu entendimento com as questões previdenciárias, certo? Então, eu quero passar para você, mas tentei fazer assim uma síntese com o que a gente vem tendo nas aulas, rapidinho, assim, meio atolado, para poder, enfim, que nós estamos falando de direitos e que os direitos, enquanto Estado, eles vão se expressar pelas políticas sociais, não é, professora Cindeli? E que elas não são questões dadas simplesmente por poderes bonzinhos, mas é porque ela é fruto de lutas. Marco mostrou lutas na área da Previdência, né, no campo dos trabalhadores, mas nós já temos visto nas nossas aulas, né, com a professora Cindeli ou comigo, o conjunto de percalços que precisam ser enfrentados, precisam ser observados nas propostas de políticas públicas. Então, eu acho que voltando para a Previdência, ouvindo o Marco e reiterando aí a, a pergunta da aluna Marli. Então, acho que dá para responder tudo, até de forma breve, e essas colocações, né, da Heloísa, elas são importantes para a gente compreender esse cenário, porque, assim, a gente precisa entender que o INSS, por exemplo, que é onde eu trabalho, espaço socioocupacional, ele é um braço da política política previdenciária, porque a gente acha que o INSS é o tudo, né, da política, né? Ele é um braço, ele é uma autarquia, um instituto responsável pela administração e operacionalização dos benefícios previdenciários. Não é à toa que ele é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, aí ele vai trabalhar aquele primeiro aspecto que eu apresentei para vocês ali, né, das contribuições como contrapartida para se ter o acesso à
não à previdência, mas acesso aos benefícios da previdência social. Ora, dito isto, né? Dito isto, a gente precisa entender que, para além do INSS, a política previdenciária é mais do que isso, porque ela está inserida no campo da seguridade. Ora, a partir do momento em que a seguridade ela começa a ser atacada, onde os recursos que financiariam essas políticas sociais, que estabelecem essa relação entre Estado e sociedade, mais do que isso, as políticas públicas, né, que são um marco aí de relação entre Estado e sociedade, elas marcam essa relação. E se essa relação está pautada no mercado, onde o mercado faz morada, a coisa pública ela deixa de existir. Então, quando você tem uma política de portas fechadas no INSS, e por que que nós, assistentes sociais, estamos no INSS? Nós estamos no INSS porque ninguém melhor do que a gente, nós, assistentes sociais, ninguém melhor do que a gente discute a seguridade social. Isso precisa ser registrado, gente, tá? Nós dominamos a discussão sobre seguridade social. E isso é que vai estabelecer a diferença minha e de outro colega que não é assistente social dentro do programa de educação previdenciária do Instituto, que tem um programa que até muito tempo os colegas assistentes sociais não queriam participar desse programa, porque o serviço social ia cumprir o seu papel. Não, ao contrário, eu quero ocupar esse espaço, porque a discussão o acúmulo que eu tenho da minha formação profissional, que vocês são os meus colegas, vocês são colegas meus de Cindeli e de Heloísa, colegas em formação, mas assistentes sociais. Então, vocês estão tendo uma formação que a maioria das outras categorias profissionais não tem. Então, é por isso que a gente tem que ocupar esses espaços. Ora, quando esses espaços não são ocupados e quando esses espaços são impedidos de serem ocupados por assistentes sociais, e em política não existe espaço vazio, isso é importante registrar, os intermediários fazem a festa. Por quê? É a perspectiva de mercado atravessando a coisa pública. E isso tem impacto no meu trabalho enquanto assistente social. Então a gente precisa desenvolver a teoria e a prática profissional calçados em estratégias profissionais, mas essas estratégias profissionais, que nós chamamos de instrumentalidade, elas precisam ter intencionalidade. E na nossa formação, a intencionalidade é da garantia do direito, é da defesa da coisa pública, tá? Então, a gente está fazendo esse movimento, né? De tentar reverter esse quadro de ação dos intermediários, que nada mais é do que uma situação criada pelo próprio Instituto. E aí eu digo mais para vocês: isso só está sendo possível porque é, a Previdência adotou uma política de portos fechados, porque uma grande parcela da população que depende da Previdência Social não tem acesso à tecnologia para fazer requerimento. E isso favoreceu muito ao boom dos intermediários, que virou uma indústria, e do sistema financeiro estabelecido pelos bancos, que tem tirado muito recurso, muito do orçamento da Seguridade Social para alimentar a lógica de mercado. Sobre o trabalho intermitente, eu vou dar aqui fazer um estudo de caso com vocês. Eu vou fazer um relato de caso muito rápido. Eu atendi recentemente uma senhora que era uma merendeira de uma empresa terceirizada, uma merendeira de uma escola pública, né? Foi contratado o serviço dessa empresa e ela ganhava mais que um salário mínimo para trabalhar, que era o rendimento líquido por hora trabalhada, né? O salário dela acabava tendo um valor líquido maior do que um salário mínimo, porque ela ganhava algumas gratificações ali por periculosidade, salubridade. Mas o trabalho dela, enfim,
salário base dela era R$ 786. Então, a contribuição era feita em cima desse valor, pela hora trabalhada que ela teve naquele mês. E essa hora trabalhada, mesmo a perícia reconhecendo a incapacidade dela para o trabalho e mandando a INSS pagar o benefício, ela não teve acesso porque administrativamente aquela contribuição não foi validada, porque por lei, toda contribuição feita abaixo do mínimo, ela não é validada. Então ela teria que, num período de 12 meses, complementar essas contribuições para ter acesso ao benefício. Ou seja, ela não conseguiu e ficou sem acesso ao benefício. Essa pessoa vive de quê? Tem carteira assinada, está na formalidade do trabalho, mas ainda assim está desprotegida. Vocês conseguem entender o que que é isso? Você ter uma carteira assinada e ainda está desprotegido? São questões que nos questionam o tempo inteiro enquanto assistentes sociais. Bom, a exploração frente aos benefícios. Ora, o mercado vai querer abocanhar sempre os recursos da Seguridade Social e a forma que encontrou é esse lado mais frágil, que é o lado do trabalhador. Então, a luta de só que está dada num cenário onde esse trabalhador não está organizado em sindicato, porque há uma demonização da organização política dos trabalhadores, há uma demonização dos sindicatos, há uma demonização do trabalhador, há uma demonização do serviço social, que trabalha numa perspectiva totalmente diferente do que está colocado pela lógica neoliberal que segue aí a ferro e fogo, né? A todo vapor. Bom, eu não sei se eu consegui responder, mas é basicamente isso, tá? Hum. Então, são essas situações que a gente vivencia no nosso dia e que a gente vai ter que dar respostas qualificadas. E aí, momentos como esse aqui, trazidos pelas professoras Cindeli e Heloísa, são de extrema importância para a gente refletir e construir ações conjuntas para tentar superar essa correlação e enfrentar e alterar, contribuir na alteração dessa correlação de forças. Obrigada, Marco. E você vê que essa questão de ser tudo hoje por meio remoto não se restringe mais, né, a um debate dentro do próprio INSS. A saúde está falando na consulta remota, né? Os nossos acessos a direito, BPC e o Bolsa Família, né? Eles, principalmente o Bolsa Família, né, está aí ligado a questão cadastral, o BPC, porque ainda tem essa avaliação, ainda delimita um pouco, mas, de qualquer maneira, tem uma parte que é também remota, né? Então, a gente vai vendo que estratégias de distanciamento entre o profissional e o público, né, cidadão de direito. E isso não é uma questão inocente. É porque, enquanto profissional, nós vamos estar ali fazendo valer no diálogo a famosa pimentazinha que dá gosto no tempero, né? Dá aquele ponto de dúvida, ponto de. Ah, eu não sabia. É assim, mas então está errado, né? É uma reação que às vezes a gente vê quando atende as pessoas, quando orienta. Então, eles não querem isso. Eles querem uma pessoa que tentou entrar na internet uma vez, duas, três, quando consegue, tudo que ele quer é botar sim, não e garantir seu direito. Então, aí é que está um outro aspecto da resistência nossa, que você deu o exemplo seu quando você disse, apesar do tipo de atendimento estar imposto de uma maneira, eu tenho buscado estratégias de sair, fazer grupos, dar nos espaços, esclarecimentos que pessoalmente fazem toda a diferença. Então, chamando a atenção para isso, a quem interessa o distanciamento e como que nós, no nosso compromisso ético, político, ideológico, precisamos formar alianças e estabelecer estratégias para furar essa bolha, porque o nosso lugar não é sentado numa cadeira em frente ao computador o tempo inteiro. O nosso lugar é com a população.
seja em que espaço profissional nós tivermos. Não tem sentido o professor que só dá aula online ou que fica sentado na sua cadeira, distanciado do aluno de uma maneira burocrática. Não tem sentido o assistente social no CRAS ou no CREAS, é, ou na unidade de saúde, ou no INSS, ou na escola, ficar no gabinete esperando. Se vierem, eu falo. Se não vierem, é porque não tem demanda, certo? Nós temos que ter esse olhar, crítico e essa escuta aguçada para construir com alianças e com sabedoria os caminhos estratégicos que furam essa bolha, né? E eu gostei muito da forma como você trouxe a sua experiência pessoal nesse aspecto também, além da riqueza de informações que você trouxe. Sindeli, quer trazer alguma coisa? Na verdade, assim, reforçar um pouco, né, a importância do entendimento, como o Marcos já falou, da previdência social dentro desse contexto da seguridade social. Portanto, dentro do movimento de que não é um favor, é um direito, né, um dever do Estado, um direito do cidadão. E esse contexto que a gente vive de perdas, né, agora a gente está aí na pauta do dia, o 6 por 1 e outras lutas, então a importância da gente estar atento a esses movimentos e se posicionando enquanto profissionais que somos e que os alunos serão muito em breve, né, então nossos parceiros nessa luta constante, entendendo que o direito não é dado, ele é conquistado o tempo todo por vias de lutas. E aí tem no chat duas perguntas, não sei, Luiz, se dá tempo. Pode fazer, Sindeli. Se der tempo de responder, ótimo. Deixa registrada, por favor. Eles estão perguntando como é que era o atendimento do INSS, Marcos, na época da pandemia. E qual é a outra pergunta? Como é que o usuário que não tem internet acessa a Previdência Social? Bom, eu vou condensar a resposta, vou responder essas duas perguntas de uma única vez. E eu achei as perguntas excelentes, porque era o que eu queria falar para caminhar aqui para o final, porque tem um tempo, né? Tem um teto. Bom, quem fez a pergunta foi a Verônica. Verônica, essa pergunta é muito importante porque durante a pandemia as agências elas fecharam. Mas o servidor ele podia ir para a agência fazer trabalho interno ou podia trabalhar de casa. E eu tive que mudar todo o meu projeto de intervenção, que está sendo construído para aquele ano de 2020, porque todas as ações que seriam presenciais eu construí de maneira remota. Então, foi aí que a gente conheceu o Teams, conheceu o Google Meet, conheceu aqui o Zoom, conheceu essas ferramentas para a gente poder fazer reunião. Então, todos os casos, porque os equipamentos da assistência não fecharam, da saúde e da assistência continuaram funcionando, né, para garantir o acesso ao direito. E aí, para dar uma resposta qualificada a essas colegas, tendo em vista que os usuários não poderiam ir à agência porque as agências estavam fechadas, a estratégia que a gente encontrou foi fazer a transmissão de informações para as equipes técnicas, para que elas pudessem repassar aos usuários sobre o direito. A gente conseguiu, aqui pelo menos onde eu moro, né, que é Campos do Goytacazes, norte do estado do Rio, a gente conseguiu garantir o acesso a centenas de usuários aqui da região norte e noroeste ao auxílio emergencial por conta do BPC que parou a análise porque a agência fechou, que a pessoa não sabia que tinha lá R$ 600 sendo depositada para ela todo mês, porque ela não tinha acesso a esse telefone, não tinha acesso à internet, não tinha celular. Então, quem fazia a busca ativa era o CRAS. Então, a gente acabou sendo um suporte muito grande para os equipamentos da política de assistência. Então, a coisa só não foi pior por conta do nosso trabalho. Mas é óbvio, né? Eu estou falando de um universo pequeno se considerado a um país de dimensão continental como é o Brasil, mas eu estou explicando como é que foi o meu trabalho. E fazíamos reuniões quinzenais durante a pandemia com as equipes técnicas dos equipamentos que demandavam trabalho nosso do INSS para que esses usuários pudessem ter acesso às informações.
eu fiz muito requerimento da minha casa, desse espaço onde eu estou aqui apresentando essa fala a vocês, porque eu recebi todo o sistema que eu utilizava na agência, eu recebi autorização para usar de casa. Então, assim, isso tudo foi construído dentro de um projeto de intervenção. Não foi uma ação isolada, né, minha. Eu até dei muita ideia para construir isso, mas a gente conseguiu fazer dessa forma. Ou seja, gente, existem possibilidades, né? Mas a gente faz isso no conjunto, na discussão com a base, na discussão com a categoria e, sobretudo, com o usuário. Como é que faz para ir para o INSS e o usuário que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso ali ao meu INSS, não tem acesso ao celular, ao computador? A porta de entrada é o CRAS. Então, eu, pelo menos uma vez ao mês, eu faço uma reunião com as coordenações de CRAS e de CREAS daqui de Campos, onde eu atuo, para que a gente fortaleça esse atendimento que durante a pandemia foi feito de maneira remota às equipes, e a gente manteve isso, tendo em vista a política de portos fechados do INSS, e isso está lá no meu projeto de intervenção, para que a gente pudesse garantir o acesso desses usuários ao direito. Então, quando tem uma demanda que é muito específica, que aquela colega lá do CRAS ou do CRES ou de outro equipamento não consegue dar conta, ela vai entrar em contato comigo através do e-mail institucional, solicitando um agendamento para que essa pessoa possa ir lá na agência. Então, eu vou fazer esse agendamento, vou devolver por e-mail, o CRAS vai imprimir o agendamento, essa pessoa vai comparecer no dia e horário marcado por mim, para que ela possa ter acesso a essa informação. Mas o nosso desejo é que a Previdência reabra suas portas, para que a pessoa possa ir diretamente, ou estar direto com o assistente social, com a assistente social, ou lá na própria agenda, na agência, fazer esse agendamento, tá? Então, eu acho que consigo responder essas duas perguntas de uma única vez, tá bom? Perfeito, Marco. Pessoal, então a gente sabe que vocês têm outra aula e a gente então vai assim caminhando para o final. Sindeli, quer agregar alguma coisa? Nossa, só agradecer imensamente a oportunidade, né, de escutar Marcos, é sempre um prazer, ele tem uma experiência rica na área da Previdência. Agradecer a professora Heloísa pela parceria aqui e aos alunos que conseguiram entrar, participar, apesar das dificuldades de uma aula e outra aula. Então, agradecer imensamente esse momento. É. Então, eu acho que é isso. A gratidão é o reconhecimento do esforço coletivo que representou, né, conseguirmos estar juntos hoje e agradecer a Mar, dar parabéns pela forma didática, clara e, e disponível, né, com que você trouxe a sua rica experiência, com as críticas, com as estratégias, com o conteúdo técnico e de uma maneira muito didática para que os alunos possam não só entender, mas se motivar. Eu acho que essa foi é, o plus, que entendeu, mas eles viram assim, poxa, que ele consegue, que legal, como é que é bom a gente saber que pode fazer valer o direito. Então, você foi assim também muito motivador. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão é toda minha. Feliz por estar aqui com vocês, tá, gente? Estou à disposição. Valeu, querido. Então, gente, muito obrigada, bons feriados, e a gente vai depois combinando nossas agendas de semana que vem, que estão aí no meio dos percalços de feriados e de pontos facultativos.